Hoje eu quero compartilhar com vocês um resumo e uma reflexão de um livro Ego Transformado, de Timothy Keller. Esse é um livro curto, mas profundamente confrontador, porque ele toca em algo que todos nós carregamos, que é o nosso ego. Keller começa nos mostrando que muitos dos nossos conflitos, inseguranças, ansiedades e até frustrações espirituais não têm origem nas circunstâncias, como em como lidamos com o eu. E o mais interessante é que ele mostra que o problema não é apenas o ego inflado, mas também o ego ferido. Nós costumamos achar que o maior problema é o orgulho, quando a pessoa se acha demais. Mas Keller diz que uma pessoa que vive se sentindo inferior, insegura, se comparando o tempo todo, também está centrada em si mesma. Nos dois casos, o eu continua sendo o centro. O mundo tenta resolver isso, dizendo: acredite mais em você, valorize sua autoestima, descubra seu valor. Mas o Evangelho oferece algo completamente diferente. O Evangelho não vem para inflar o nosso ego, nem para esmagá-lo. Ele vem para transformá-lo. Timothy Keller usa o apóstolo Paulo como exemplo, especialmente em 1 Coríntios capítulo 4. Paulo diz algo muito forte ali. Ele afirma que não se deixa definir pelo julgamento das pessoas, mas também não vive se julgando o tempo todo. Ele não se exalta e não se condena. O ego dele não está no centro. E também entra uma das ideias mais libertadoras do livro. O Evangelho não produz autoestima alta nem autoestima baixa. Ele produz autoaquecimento. Isso não significa falta de valor, significa liberdade. É quando a pessoa pode dizer: eu não preciso me provar, porque eu já fui aceito em Cristo. Keller, então, ele redefine o que é humildade, porque muitas vezes nós achamos que humildade é pensar mal de si mesmo, se diminuir, se anular, mas isso não é humildade bíblica. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. A pessoa humilde não vive se comparando, ela não precisa de aplausos para se sentir bem, ela não se destrói com críticas e também não se engrandece com elogios. Ela sabe quem é em Cristo e isso é o suficiente. O problema é que muitas vezes nós construímos nossa identidade em coisas que nós não sustentamos o peso que ela dá na nossa alma, no sucesso, maternidade, ministérios, aparência, aprovação das pessoas. Tudo isso pode ser bom, mas nada disso é estável. Quando essas coisas vão bem, nos sentimos alguém. Quando vão mal, nos sentimos também ninguém. E é aqui que o Evangelho entra como uma verdade central que Keller repete ao longo do livro. Nós somos mais pecadores do que gostaríamos de admitir, mas muito mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousaríamos sonhar. Essa verdade quebra o orgulho, mas também cura a culpa excessiva. Porque, se por um lado eu não sou tão boa quanto gostaria de pensar, por outro eu sou mais amada do que jamais conseguiria conquistar. Quando o ego é transformado pelo Evangelho, isso muda a vida prática, muda a forma como nos relacionamos. Já não precisamos vencer discussões para nos sentirmos validados. Muda a forma como lidamos com críticas, elas já não nos destroem, elas também não são ignoradas. Isso muda a forma como lidamos com o sucesso, ele não nos sobe a cabeça, e muda a forma como lidamos com o fracasso, ele não nos define mais. Porque agora nossa identidade não está no desempenho, mas na graça. E o livro caminha para essa conclusão tão bonita. A verdadeira alegria nasce quando eu deixo de ser o centro da vida. Quando Cristo ocupa esse lugar, há descanso, há leveza, há liberdade. A humildade que nasce do Evangelho não é pesada, ela é libertadora. E talvez a grande pergunta que esse livro nos deixa seja essa: em quem ou em que o nosso ego tem encontrado descanso? Porque somente quando o ego é transformado pelo Evangelho é que a gente experimenta a verdadeira alegria. Fica a dica de mais uma leitura. Esse livro é maravilhoso. Se eu fosse você,
compraria, leria agora. Que Deus abençoe.